Voltando ao nosso tema, né? O nosso julgamento ele segue esse e busca as virtudes de cada pássaro, tentando ser o mais justo possível com todos os criadores. Nesse conceito, não sei porque que não está passando aqui agora o slide. Nesse conceito, a gente não utiliza um esquema de pontuação. Tá? Então, aquela pontuação conhecida no Campeonato Brasileiro não é utilizada por nós. Nós temos atualmente duas categorias para julgamento. Categoria Novais, que é uma categoria destinada a criadores iniciantes. Tá? Então, criadores que tenham menos de 3 anos de experiência na raça, que desejam ingressar no clube e que não querem concorrer com a categoria Master, que são os criadores mais experientes com 3 anos ou mais de experiência. E temos a categoria Master, portanto, que é a categoria dos criadores mais experientes. Na categoria Novais, por hora, nós temos 3 classes de canários. Tá? Os canários nevados, intensos e brancos. Então, na categoria Novais, não há aquela diferenciação de lipos, pintados, melânicos e canelas. Todos os canários que forem de fundo nevado são julgados dentro da mesma categoria. Todos os canários de fundo intenso são julgados na mesma categoria. E todos os canários de fundo branco são julgados na mesma categoria. Inclusive, não há separação entre machos e fêmeas. Tudo bem? Essa não é uma categoria mais complicada para a gente. A categoria mais complicada, obviamente, é a categoria Master. Não vou me estender muito, eu vou direto ao ponto, porque eu imagino que todos nós temos outros afazeres e repouso noturno para cumprir. Então, na categoria Master, nós temos os criadores experientes divididos em subcategorias. Categoria macho adulto, que seriam canários com 2 anos ou mais. Categoria fêmea adulta, canárias com 2 anos ou mais. Categoria júnior macho, que são os filhotes da última temporada, machos. E a categoria júnior fêmea, que são os filhotes. Está gravando aqui, deixa eu colocar numa pasta aqui que eu vou lembrar. Converter o vídeo aqui. Ok. E a categoria... Ok, gravado. Gravou a primeira parte lá. Júnior fêmea, que são as filhotas da última temporada. A gente sabe que é complicado muitas vezes a definição, muitos criadores utilizam aí a sexagem para definir os canários e a gente acordou aí que concordamos, né, que a gente segue o padrão britânico, que é de confiar no que o criador está oferecendo como verdade. Levando em consideração que também testes de DNA podem sofrer adulterações, né, a gente acredita na palavra do criador. Entretanto, se ocorrer algum erro que for descoberto durante o show, a gente pode simplesmente trocar de categoria, se há tempo. Se não há tempo, uma reunião técnica será convocada imediatamente. Na sequência, o que é importante a gente saber? Cada categoria ela é dividida em 15 classes, respectivamente. Então, a gente tem o lipocrômico nevado, pintado lipocrômico nevado, pintado melânico nevado, melânico nevado, lipocrômico intenso, pintado lipocrômico intenso, pintado melânico intenso, melânico intenso, lipocrômico branco, pintado lipocrômico branco, pintado melânico branco, melânico branco. E nos canelas, a gente não faz essa divisão. Por que a gente não faz essa divisão? 2 motivos. Primeiro, não existe canela lipo, né? Até existe, mas só o criador vai saber disso. Não faz sentido a gente julgar. Então, para ser canela, precisa ser pintada. Uma quantidade de canelas, ela sempre é menor. A gente não tem dividido os canelas pintados dos canelas melânicos. Então, por hora, os canelas são julgados pela cor de fundo. Canela nevado, nessa categoria, são julgados tanto os canelas pintados
quanto os canelas melânicos. E canela intenso, idem, pintados e melânicos. E os tais dos fundo branco, né, que os ingleses chamam de FAO, né, que são os canelas de fundo branco, pintados ou melânicos. Julgamos separadamente. À medida que essa categoria começar a ter maior quantidade de concorrentes, a gente pode repensar. Por hora, a gente permanece em 15 classes. Ou seja, né, abre uma lista aqui demoníaca, né? 4 categorias com 15 classes cada uma das categorias. E o nosso show hoje é composto por 60 classes. Né? Acho que nessa tabela dá para a gente ter uma noção aí da quantidade de classes que nós temos. Para que é feita a divisão de classe? A divisão de classe ela é feita para a gente ser mais justo no julgamento. A gente sabe que existem diferenças da qualidade de plumagem segundo a cor do canário. Então, os canários lipocrômicos, eles têm maior facilidade de ter pena curta, portanto, tem normalmente uma qualidade de plumagem melhor. Assim como os intensos, que têm uma plumagem mais curta ainda e acabam levando vantagem sobre os nevados. Nos melânicos pintados, normalmente a gente tem uma plumagem mais longa, o que dificulta um pouco mais a vida do canário no julgamento. Então, é um pouco injusto, de certo ponto de vista, a gente comparar muitas vezes um canário lipocrômico com um canário pintado. Agora, não adianta nada a gente criar essas classes de divisão, né? E na hora do julgamento, o criador fazer aquela salada toda e os canários virem todos inscritos em classes erradas. Nas classes equivocadas, deixa eu só confirmar o chat aqui. Ah, tá. Nas classes equivocadas, a gente tem uma máxima dentro do York Cannery Club. Diferente também da regra da CON, né? A regra da Confederação Mundial, como eu disse, é uma regra muito generalista, uma regra feita para grandes eventos, para funcionar matematicamente, para seguir uma maneira politicamente correta. A gente sabe que o politicamente correto nem sempre é o mais justo, né? Então, o que a gente preconiza? No nosso show, assim como é em qualquer show de qualquer York Club ao redor do mundo, nós não desclassificamos canários por conta da classe equivocada, a classe errada. Entretanto, é muito importante que o criador não cometa esses equívocos para evitar algum tipo de injustiça que possa ocorrer. Em anos anteriores, a gente sempre consegue consertar algumas coisas, né? Então, a minha presença antecipada no show, como diretor técnico, muitas vezes me dá a oportunidade de atender os sócios que tenham dúvida. Muita gente me pergunta, fala, estou com dúvida se esse canário aqui é pintado lipo ou pintado melânico, e aí a gente resolve a dúvida e altera a lista de puxada. Mas nem sempre a gente está com essa disponibilidade, né? Agora, em Itatiba, provavelmente vamos incorrer no mesmo problema. Como os Sem juízes... contar, né, Bruno? Não te interrompendo, mas só adicionando aí, que antigamente a gente conseguia fazer isso porque os nossos shows tinham 250, 300, 400 canários no máximo, né? Agora a gente está falando de show, o último show teve 550 e o próximo é para ter 700. Então, se a gente tiver que chegar lá na hora e tiver que mudar vários canários de classe, isso se torna um caos para a organização da puxada das gaiolas, né? Principalmente quando a gente faz isso no dia, né? E muitas vezes a gente segue uma ordem. Como vocês estão vendo, a ordem é lipo primeiro, pintado lipo depois, pintado melânico depois, melânico por último. Por que a gente segue essa ordem? Porque os maiores problemas estão entre o lipo pintado e o pintado melânico. Então, dá tempo da gente trocar, né? Quando algum pintado melânico está lá na categoria pintado lipo, às vezes dá tempo da gente trocar. Agora, quando o melânico vem com algum problema, a gente não tem mais tempo de voltar atrás.
Então, primeiro, a gente quer seguir a premissa do clube de não ter que desclassificar canário por cor, tá? Porque a gente considera isso algo inadequado. Eu acho que muito desagradável numa raça de canário de porte a gente ter que cercear da mesa um canário por um problema de cor. Entretanto, também é muito desagradável com os colegas, né? Quando algum canário está na categoria errada, isso pode gerar um desconforto para os colegas. E eu vou um pouquinho mais além. O problema não vai só nas pintas, também vai no nevado intenso. Existem canários nevados que têm uma infiltração de caroteno muito grande, e o canário confunde com um canário intenso. E vice-versa, existem canários intensos que têm o que a gente chama de shimmel, né, que os ingleses utilizam, que são algumas névoas. E aí o criador também tem muita dificuldade nisso. Normalmente o canário, entre os York's Canary Club, isso vale para o clube mãe, isso vale para o clube também italiano. A regra é, o canário shimmel concorre com os intensos. Então, na dúvida, se o canário é muito carotenado, é mais producente você colocar ele com o intenso. Ele destoa muito menos do intenso. Entretanto, vai um conselho que a própria FOB também dá aos criadores. Os canários que tenham muito shimmel são mais canários de plantel, são os que a gente chama de breeding birds ou stock birds, são canários para plantel. Mas se o canário for muito bom e você quiser concorrer, se ele tem uma plumagem muito carregada de caroteno, interessante sempre colocar ele no intenso e não no nevado. Colocou no nevado, normalmente o juiz pede para tirar. Por isso que também nós começamos julgando os nevados e não os intensos. Tá? Mas, por exemplo, pode acontecer de, em algum momento, a ordem ser invertida, o que é difícil, e a gente não conseguir consertar. Então, em síntese, a gente quer ajudar o criador, mas o criador também precisa ajudar a gente. Nós não podemos ficar também sempre num lambe-lambe danado, porque em algum momento alguém acaba se prejudicando e acaba reclamando. Então, vamos lá. Eu decidi e conversei com o Paulo, a regra inglesa, ela é uma regra extremamente complicada. Só vou mostrar para vocês a regra inglesa. Os ingleses, eles consideram pintas técnicas. Tá? Quais são as pintas técnicas? As pintas que encostam no olho, as pintas que encostam na asa e as pintas que encostam na cauda. Quando eu aponto aqui, dá para ver a setinha? Quando eu movimento a seta aqui, dá para ver? Vocês conseguem ver a minha seta se movimentando ou eu preciso de uma ferramenta? Deixa eu pegar aqui o apontador. Sim, sim. Não, dá para ver, sim. Dá para ver, Bruno? Beleza. Dá para ver, sim. Talvez pintas. Pessoas de mais idade como o Hélio não consiga ver, mas dá para ver, sim. Maravilha. Pintas, deixa eu modificar aqui o meu chat aqui, porque ele está me atrapalhando aqui. Então, pinta na bochecha, ela não é considerada uma pinta técnica. Pinta na cela, que é o dorso, ela não é considerada uma pinta técnica. Pintas pelo corpo, fora da região de olho, fora da região de asa, fora da região de cauda, elas não são consideradas pintas técnicas. Então, os ingleses consideram que um canário ele só é pintado quando ele tem 2 pintas técnicas. É muito complicado isso, né? A mesma coisa os melânicos, a regra deles é bastante complicada. Então, eu vou trazer uma tradução aqui para vocês de maneira mais simples e mais objetiva do que a gente precisa saber. Acho que um dos principais pontos que a gente tem é entender o que é pinta e o que é mancha. Tá? O que é uma mancha ou marca? É um pequeno acúmulo de manchinhas melânicas, mas que não são muito visíveis. Eu não sei se todo mundo consegue perceber que logo abaixo da bochecha desse canário aqui, ó, tem umas manchinhas, ó, bem onde eu estou circulando. Então, se o canário tiver uma manchinha como essa aqui, que é uma mancha grisalha, essa mancha, ela não é uma pinta.
Portanto, esse canário é um canário lipocrômico marcado. Ele pode concorrer com os lipos sem problema nenhum. Agora, se esse canário, além dessa mancha aqui, tiver uma outra mancha em algum lugar, então a gente pode dizer que ele tem duas manchas. Se essas manchas forem visíveis, veja que tem que ser visível, não é algo escondido. A gente já considera o canário pintado. Então, vamos combinar o seguinte. O canário que tenha pinta, o que é uma pinta? Uma pinta mesmo. Nós vamos fazer depois, dando tempo, aí eu tenho uma seleção de fotos para a gente fazer um bate-bola juntos. Pinta, o que é pinta? Uma mancha melânica mesmo, visível. O canário tem uma pinta, ok, ele é pintado. Por exemplo, aqui, ó, olha esse primeiro canário da esquerda, ó, tem uma pinta no olho, ó. Uma pinta visível, não resta dúvida, ele é pintado. Esse canário anterior, ele tem essa pequena mancha, que é uma marca. Não é pintado, ele é lipocrômico. Tudo bem? Podem me interromper aí, podem abrir microfone, podem... Perfeito. Se alguém achou que está confuso ainda, que nós não estamos em acordo, a gente volta. Então, a gente tolera marca, desde que o canário tenha uma marca. Se o canário tiver duas marcas ou mais marcas, a gente já vai considerar a somatória disso uma pinta. Por que a gente desconsidera a marca? A marca, todos os senhores que são criadores há mais tempo, vocês sabem do que eu vou falar. Às vezes na muda some. Às vezes você tem um canário que tem uma marquinha na bochecha, passou a muda, na próxima muda ele volta lipo completamente. Então, a marca é simplesmente um acúmulo de pigmento melânico por algum motivo. Quando a pena é formada lá no folículo da pena, você tem os melanócitos, que são células produtoras de melanina, que vão impregnar essa melanina. Às vezes, um canário que foi agredido no ninho, a gente sabe que as amas secas muitas vezes dão aquelas pegadas nos nossos canários. Uma pequena lesão cutânea pode fazer uma reação de hipermelania na pele, que a gente chama de melanodermia. Isso pode fazer um grupo de penas nascer um pouquinho mais impregnado. Só isso. Então, canário marcado é lipo. O canário é marcado em 2 lugares. A gente considera uma pinta. Agora, tem pinta, a pinta é visível, ele é um pintado lipo. Até aí, tudo bem, fácil. O problema é, quando é o momento que o lipo pintado vira um pintado melânico, perdão. Então, propositalmente, eu escolhi 3 canários aqui que tem uma graduação de melanina. Reparem, o primeiro canário é um pintado original. Ele tem a pinta aqui na face e ele tem uma pintazinha escondida embaixo da asa, que a foto pode estar enganando a gente, pode ser uma sombra. Lógico, avaliar fotos é sempre um problema, mas a gente precisa ilustrar de qualquer maneira. O segundo canário, eu já tenho uma quantidade de melanina maior. É um canário canela, mas eu já tenho uma área melânica, que ultrapassa um certo limite. Mas a predominância do corpo do canário, então, a anatomia topográfica do corpo do canário é predominantemente lipocrômica. Ele é mais amarelo. Já o terceiro canário, ele tem maior quantidade de melanina que o primeiro e o segundo. Entretanto, a gente ainda tem a predominância do canário lipocrômica. Então, olhou o canário, ele é mais amarelo do que melânico, ele é um lipo pintado. Se a melanina ficar no meio, ou seja, o canário é 50% melânico, ele ultrapassa os 40%. Ele já deve ser colocado na categoria de pintado melânico. Tudo bem? Então, muito simples. Lipocrômico pintado é o canário que tenha de uma pinta bem visível, como a gente está vendo aqui, até, no máximo, 40% da topografia do corpo melânico. Tudo bem? Bruno, tudo bem. Eu acho que vale a pena só citar uma coisa. Você tem ressaltado aí com muita eficácia a questão
da, da mancha ou da pinta aparente, certo? Tem que ser visível. Isso. Tem que ser visível. Não são aquelas escondidas embaixo da coxa, embaixo da asa ou embaixo de qualquer outro lugar em que não seja visível. Ela tem que ser, na nossa classificação, não vamos discutir aqui em relação a padrão com, pelo amor de Deus, é questão do York Show. São manchas e pintas visíveis. Eu como veterinário, eu acabo tendo um pouco de conhecimento de muitos animais. Então, se você pegar, por exemplo, julgamento de aves maiores, se for num campeonato de galinha, o juiz pega a galinha e avalia a galinha em mãos. Nos pássaros, não é preconizado que o pássaro seja capturado da gaiola e examinado em mãos. Não existe isso em regra nenhuma. Por isso que nós temos a gaiola túnel. A gaiola túnel, quando você segura a gaiola, você está vendo o canário em detalhes na sua frente. E a gente é tão nojento, que os ingleses ensinaram a gente a treinar o canário, para o canário ficar parado e calmo para o juiz pegar a gaiola e examinar o canário sem pôr a mão no canário. Então, pintas ou manchas escondidas, elas não são importantes. Se ela não é visível, ela não é importante. Problema sério, né? Quando os 40% de melanina aqui são excedidos. Está dando um delay aqui para eu passar o slide, não sei por quê. Vamos, slide. Dormiu. Quando a gente tem um canário em que o verde se equipara ao amarelo, então você olha o canário e vê que a mesma quantidade de verde é a quantidade de amarelo que o canário tem, então a gente já deve colocar esse canário na categoria de pintados melânicos. Tá? Então aqui a gente vê 3 exemplos muito claros, né? Aqui um canário desses que a gente chama limítrofe. Veja que, se a gente partir da foto anterior, ó, se a gente partir desse canário, ó, esse canário do meio tem um pouquinho mais de melanina que ele. Mas eu já consigo perceber que a melanina predomina, ele é mais melânico. Nesses aqui, muito fácil, né? A gente tem uma mancha lipocrômica aqui na região ventral da canária e tem uma mancha melânica na região cefálica da canária. Nesse terceiro aqui, eu tenho uma mancha lipocrômica no baixo ventre, aqui na oliva do canário, e a cauda e asas completamente lipocrômicas. Então, não resta muita dúvida, né? São todos canários nevados melânicos. Eu acho que o nevado melânico é o mais fácil de você reconhecer quando ele não é limite, quando ele não é limítrofe, quando ele está na transição. Uma dica, você ficou na dúvida se é pintado melânico ou se é pintado, provavelmente ele é pintado melânico. Ele tem mais melanina do que ele deveria ter. Essa dica geralmente é preciosa para quando você está separando os teus canários para julgamento. Agora, uma coisa muito simples que tem gerado problema são os melânicos. Melânico é melânico 100%. Não pode ter uma pena amarela. Isso vale para penas no corpo, isso vale para penas na asa, isso vale para penas na cauda. Tá? Então, o melânico é melânico 100%. Confesso, todo criador deve saber disso que eu vou falar. Não é fácil ter canário 100% melânico. Verdade ou mentira? A maior parte dos canários melânicos tem pena amarela na cauda, tem pena amarela na asa. É muito, muito, muito difícil você ter um canário completamente melânico. Geralmente, os canários 100% melânicos têm as patas melânicas. É o famoso canário do pé preto. Ele tem a pata pigmentada. Raramente um canário que não tem a pata pigmentada, eu não sei se dá para perceber, porque foto é um problema sério, mas esses 2 canários aqui têm as patas melânicas, ó. Até a unha melânica, ó. Olha como é escura a pata. Normalmente, se o canário ele é um pintado melânico, isso não acontece. É muito difícil. Ou a pata é pintada. Não sei se vocês já repararam nisso, que às vezes um pintado melânico, que a pata é melânica, ele tem dedo rosa no meio, de dedo melânico.
pode perceber isso. Reparem nisso, que é uma coisa interessante. Então, assim, não tem erro. Seguindo essa nossa regrinha aqui, não tem erro. Uma marca, lipo. O que é o lipo ideal? Que não tenha nada, seja completamente claro. Mas por que a gente tolera as marcas? Porque a gente sabe que a marca não é uma pinta e porque a regra inglesa ela não trata de canários lipos, ela trata de canários claros. Eles chamam de clear. E não de lipocrômicos, como é a regra da COM. Então, a gente tolera uma mancha visível. 2 manchas visíveis, pintado. Pinta visível, pintado. Até 40% do corpo melânico, lipo pintado. 50% do corpo ou mais, pintado melânico. Melânico, 100%. Não pode ter uma pena clara. Isso vale para nevado, isso vale para intenso, isso vale para fundo branco. Isto não vale, repito o que eu falei no início, para canela. Canela, nós não separamos os pintados dos melânicos. A gente separa os canelas por cor de fundo. Maravilha? Outro ponto polêmico. Tá? O que desclassifica, então, em um show? Nada desclassifica no show, no New York Show. Eu vi uma discussão outro dia, eu não consigo acompanhar lá o grupo minuciosamente, porque, como todos sabem, eu acabo de me tornar pai e trabalho como babá em partes do dia em que eu não estou cuidando do meu trabalho ou até cuidando dos meus canários. Então, está meio difícil acompanhar tudo, mas outro dia eu vi uma discussão no grupo lá, o Miro falando uma coisa muito interessante, né? De que o canário não cai, não desclassifica, enfim, é que a gente só tem realmente 7 vagas para cada classe, então muitos canários bons ficam de fora, mas a gente não desclassifica os canários, né? O que desclassifica um canário? E essa desclassificação ela pode ocorrer em qualquer momento. Tá? Se porventura o veterinário do clube que está lá fazendo a GTA percebe um canário doente, se porventura alguém da diretoria executiva percebe um canário doente e aciona o veterinário ou aciona a diretoria técnica, um canário doente pode ser retirado da competição, impedido de competir. Tá? Então, só para ficar claro que se isso acontecer, dizem que o combinado não sai caro. Estamos combinados. Se a gente identificar um canário doente, se a diretoria executiva for notificada de um canário doente, o veterinário vai ser acionado. Eu tenho uma jornada dupla, eu estou acumulando cargo, né? Eu estou de diretor técnico, mas sou veterinário também, então essa decisão também cabe a mim. E a gente não quer que, de alguma forma, pareça que a gente está desclassificando um canário por questões pessoais, por questões particulares. Na verdade, é muito importante que o criador que tem algum problema infeccioso, infecto-contagioso, perceba que o seu canário ele tem algum problema, que esse criador não leve o canário para o show. Né? E se o seu plantel tem algum problema, procure... Veio a notícia para mim aqui, que o criador também procure ajuda profissional, procure um veterinário, resolva os seus problemas sanitários e que não coloque em risco as aves dos colegas. Né? Então, que fique muito claro, o pássaro que tenha qualquer suspeita de doença infecciosa, ele poderá ser removido da estante, não necessariamente da mesa. Se bater na mesa, não vai ser julgado, pode ter certeza disso. Outra coisa, aves com cistos também não podem ser julgadas. Aves com deficiência física, né? Então ausência de dedo, ausência de unha, ou um canário sem cauda. A gente tem algumas polêmicas ao redor disso. A gente, novamente reiterando, não penaliza coisas que não precisam de penalização. Outras regras de outros clubes, de clubes não especialistas, pega esse canário na mão, conta o número de pena, e se não tiver o número de pena X, o canário é desclassificado. A nossa regra é o seguinte: há uma deficiência de cauda visível, a gente percebe que o canário foi prejudicado em elegância,
ele vai ser desclassificado. Se não há problema, se a quantidade de penas que esse canário tem em cauda, ela é suficiente, a gente consegue verificar o perfil, o canário consegue ser julgado, ele consegue ser exibido, não há conferência de número de penas de cauda. Então, novamente, e eu já sofri com julgamentos em outros ambientes em que, por conta de uma mancha, o melhor canário foi desclassificado. Por conta de uma pena, o melhor canário foi desclassificado. Sinceramente, nós acreditamos que isso não é uma forma respeitosa com o criador. Um criador que se esforça tanto, que investe em matrizes, que trabalha o ano inteiro, que deixa de viajar com a família, que aguenta a mulher de mau humor, às vezes 6 meses, 8, 9, 10, 11, 12 meses por ano, porque você cria canário, que arruma confusão para ir no York Show, que, enfim, não é fácil, né? Você ser um profissional, exercer sua profissão, você trabalhar, você ter sua família, você ter sua casa, enfim, e cuidar dos seus canários. E aí chega lá com o melhor canário, o seu melhor canário é desclassificado porque tem uma pena a menos, porque tem uma manchinha a mais. Isso não é justo. O justo é a gente examinar o canário como um todo. Agora, se ficar claro para a gente que um canário foi inscrito na categoria errada por má fé, a diretoria executiva pode solicitar à diretoria técnica e ao juiz uma comissão imediata para decidir se o canário é julgado ou não. Tá? Então, a gente espera nunca ter que utilizar esse recurso, a gente gostaria bastante que esse recurso nunca fosse utilizado, mas existe essa premissa, né? Se houver alguma suspeita de que algum erro é um erro, na verdade, com má intenção, isso pode ser avaliado numa comissão durante o próprio show, antes que o canário seja julgado. Então, que fique muito claro aí para todos. Temos 6 minutos, eu tenho várias fotos para a gente comentar. O que fazemos, Paulo? Acho que antes seria interessante se alguém tem algum comentário para fazer para a gente seguir adiante aí. E abrimos outro link se for necessário? Sim, acho que sim, porque a gente tem 5 minutos aí. Se alguém não se a gente não tiver nenhuma dúvida, a gente segue para. Eu acho que ficou bem claro, acho que está bem resumido, acho que está bem objetivo e não tem que gerar mais dúvida nenhuma. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, obviamente, a gente está aqui para esclarecer. Esse é o momento ideal. Fale agora, o cálice para sempre. Lembra que a última vez que você né? escutou isso foi uma cagada tremenda, né? Vamos adiante, então, Bruno. Vamos aí nas fotos para ver se a gente acaba. Sem volta. Gostou dessa, né, Pablito? Foi boa, foi boa. Só não pode deixar a patroa escutar. Ela corta o teu... Olha lá. Tá aparecendo minha tela aí? Tá aparecendo aí um caminhão de foto de York. Então aqui, já essa foto estava na apresentação, a gente vê ó, uma canária intensa, percebe que ela tem um monte de chímel, ó, as bordas das penas, das celas. Está aparecendo o teu... Não aparece a canária? Não aparece, aparece o Explorer só. Eita. Não é bom isso. Não. Mas ele já está no fim aí. Vamos parar aqui, ó. A apresentação novamente. Vamos ver se dá para resolver o problema. Engraçado, porque você viu a pasta, né, com todas as fotos, né? Sim, a pasta a gente vê. Ainda não? Não.
Tem uma opçãozinha aqui. Não. Eduardo Serra, 1. Ainda não. Não aparece o canário? Então, acho que o Zoom não deixa acessar esse tipo de apresentação aqui. Pode ser. Eu fiz uma pasta com várias fotos e imaginei que se eu abrisse essa pasta aqui, a apresentação das fotos ia acontecer normalmente, mas acho que ele não deixa eu fazer isso. Mas eu acho que, de forma geral, aí foi bem atendido ao propósito, Bruno. Eu acho que, tecnicamente, eu acho que ficou bem claro, principalmente essa questão da classificação nas classes aí de lipos pintados e lipo melânico, e principalmente, né, gente, se o canário é já 100% melânico, ele tem que estar na mesa 100% melânico. A gente não quer ter desclassificar um canário, ou melhor, não julgar um canário por conta desse tipo de penalidade, por esse tipo de falta, né? A gente sempre vai acreditar no criador. Exemplo seja dito, a classe de fêmeas. A gente não viu nenhum erro crasso nas classes de fêmeas. A gente abriu fêmea onde a gente achava que poderia ter um grande problema. A gente não teve problema nenhum, foi bem tranquilo, né? Então, o nosso maior objetivo é continuar assim, continuar acreditando no Criador, continuar fazendo com que os melhores canários sejam julgados, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar o próprio Criador que está levando a ave, mas também sem prejudicar os demais concorrentes. Então, essa é a premissa máxima nossa, e é isso que a gente vai sempre prezar por isso. Detalhes técnicos, e lembre-se sempre, né? Vou voltar a dizer, né? Para a gente não é a FOB, a gente não faz o julgamento igual da FOB, o nosso julgamento é diferente, as nossas classes têm numeração diferente, então é muito importante que a gente siga nesse caminho, tá? Vamos cair em um Esse é o minuto. ponto mais importante. Não apareceu aí, né, os canários? Não apareceu. O Zoom não deixa, acho que, eu acessar a pasta na frente de todo mundo. Deve ser isso. Então, eu acho que o nosso objetivo está cumprido, a gente vai acabar a reunião agora, a gente vai deixar o link gravado lá para que as pessoas acessem, depois a gente manda para o nosso diretor de tecnologia, o Mirolovski, fazer